A paz de Cristo. Nesse estudo, vamos estudar sobre o livro do Apocalipse, capítulos 4, 5, com a ligação ao livro de Ezequiel, a visão do profeta Ezequiel. E a gente vai iniciar esse estudo falando dessa visão das 4 criaturas no livro de Ezequiel e toda a ligação com o livro do Apocalipse. Lembrando que vamos falar de alguns eventos futuros, está ligado ao que a igreja chama de arrebatamento. É esse arrebatamento que a igreja fala em geral. Será que é bíblico? A gente vai falar sobre isso. Eu coloco aqui que são eventos futuros, a gente vê como espelho embaçado, como eu tenho falado, e a gente vai vendo mais precisamente à medida que as coisas acontecem. E a gente vai ver também no futuro mais precisamente. As 4 criaturas, a visão de Ezequiel, que por sinal era um sacerdote, o filho de sacerdote, a visão de João e toda a ligação do livro do Apocalipse com o sacerdócio. Vamos fazer essa ligação, não tem como ver, não tem como estudar o livro do Apocalipse sem ligar ele com a história de Israel, não é verdade? Todos os detalhes ali no Apocalipse, vários textos, vários conceitos estão ali no Antigo Testamento, na história de Israel, dos profetas. A gente vai falar mais sobre isso e vai aprofundar nesses temas. A gente começa com um texto aqui do Apocalipse 4, que liga ao livro de Ezequiel. João é elevado ali ao céu, assim como Ezequiel. Por sinal, até tenho evitado usar essa palavra arrebatamento no meu vocabulário já tem muito tempo, porque a gente vai falar sobre isso. Acho que tem uma confusão bastante grande na igreja, onde o foco desse chamado arrebatamento é uma subida e onde fica o reino de Deus, onde fica o projeto de Deus. Por exemplo, se a gente tomar por base as festas de Israel, festa de tabernáculos, onde tudo isso fica, né? Completamente esquecido, infelizmente. Mas vamos aqui, Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Fui arrebatado em espírito, na verdade, elevado em espírito, exatamente o que acontece com o profeta Ezequiel, onde várias vezes, nos capítulos 3, capítulo 11, várias vezes o profeta Ezequiel é dito que um vento ou em espírito ele foi elevado. E fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. A gente vai ver toda a ligação do livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse. Isso é bastante importante, eu já falei sobre isso, mas aqui a gente foca até mais na visão de Ezequiel e na visão de João no Apocalipse, especialmente no capítulo 4 do Apocalipse. Senão a gente vê, Ezequiel foi elevado em espírito, ou um vento, a mesma palavra no hebraico. A gente vê isso nos capítulos 3 e 11 de Ezequiel várias vezes. João também elevado em espírito, Apocalipse 4, verso 2. A gente vê os 4 animais, leão, boi, o homem, a águia, esses 4 animais da visão de Ezequiel no capítulo 1, também esses mesmos animais na visão de João no capítulo 4. Esse tema de rodas, animais cheios de olhos, mesma coisa em Ezequiel, mesma coisa no livro do Apocalipse, esses animais cheios de olhos. Algo similar a um trono, em Ezequiel, mesma coisa no livro do Apocalipse, trono no céu. Em Ezequiel, o firmamento, aparência de cristal. A gente vê o mar de vidro, cristal também na visão de João. Arco como nuvem no dia da chuva em Ezequiel e o arco celeste ao redor do trono no Apocalipse. Relâmpagos, vento, nuvens, relâmpagos, trovões em Ezequiel, no Apocalipse, eventos do céu, da terra. A gente vê tudo isso no livro de Ezequiel e no livro do Apocalipse. A
A gente vai falar até um pouco sobre isso também. Então, no livro de Ezequiel a gente vê sacerdócio, templo, Babilônia, cativeiro, julgamento, trono, a marca na testa, a visão do templo, ao final do livro de Ezequiel. São todos os temas do Apocalipse, na verdade. A gente vê o sacerdócio no livro do Apocalipse, já falei, tenho falado sobre isso. A Babilônia a gente vê no livro do Apocalipse, essa questão de cativeiro, a igreja cativa, o templo, o tabernáculo, o julgamento, o trono, o selo na testa, tabernáculo de Deus. Há muita ligação do livro de Ezequiel com o Apocalipse, porque na verdade a história de Israel se aplica à história da igreja. Uma história de cativeiro, infelizmente, é uma história de correção de Deus, e é esse todo o processo que Deus vai fazendo no livro do Apocalipse também. E a importância de tudo isso é porque a igreja, realmente os fiéis verdadeiros, que participação eles têm, que arrebatamento é esse? A gente vê que esse arrebatamento acontece ali já no início, na verdade no final, necessariamente. A gente vai falar mais sobre isso, o início e o final do livro do Apocalipse, que é um livro que muitas vezes a gente não pode pegar sequencialmente os temas da verdade. A gente vê as 7 igrejas, a gente tomar por base as 7 igrejas como períodos diferentes. Na verdade, eu acredito que se aplica de várias formas aquilo ali. A gente vê que no início do Apocalipse a gente já fala do início ao final nas 7 igrejas, de uma certa forma. E ali no capítulo 4 de Ezequiel inicia a visão de João. Também não se tem como colocar datas ali, porque é um evento que vai acontecendo. E interessante até que no livro do Apocalipse a gente vê os selos e vai vendo dentro dos selos várias outras coisas. Na verdade, as trombetas, as taças. Então, é uma coisa dentro da outra. Interessante que no livro de Ezequiel a gente vê uma roda dentro da outra. A gente vai falar mais sobre isso. Porque os temas e assuntos do Apocalipse são encontrados no Antigo Testamento. Aqui a gente está focando na visão de Ezequiel, porque se liga muito. A gente está iniciando o livro do Apocalipse 4, um estudo assim mais profundo de alguns detalhes do início do livro do Apocalipse. E por que todo o Antigo Testamento está ligado com o Apocalipse? Todos os livros dos profetas, não só Ezequiel, e o livro de Daniel, o livro de Zacarias, visão dos cavalos, é por sinal muito ligado a Ezequiel. Então, vários temas, Isaías, novo céu, nova terra, tudo ali do livro de Isaías. Então a gente vê que o livro de Ezequiel, assim como o livro de Isaías, a gente vê que aplica muito para a igreja. Então vamos abrir nosso conhecimento, nossa mente nesse sentido, que a história de Israel é a história da igreja. Não é verdade? Se a gente perguntar, e o livro de Isaías se aplica apenas àqueles tempos? Claro que não. As profecias messiânicas de Jesus, novo céu, nova terra, que a gente vê no Apocalipse, a mesma coisa no livro de Ezequiel. A mesma coisa no livro de Ezequiel, a gente vê no início essa visão do profeta, ao final o templo, a visão do templo, que é a igreja, o tabernáculo que a gente vê ali no final do livro do Apocalipse, o cumprimento daquilo também. Toda a ligação entre os 2 livros, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, Ezequiel e o Apocalipse, a gente vê a visão de Ezequiel, a visão de João, muito similares, as 4 criaturas nos 2, selo na testa dos eleitos, ambos comendo o livro, o rolo, tema de ambos. A prostituta no Antigo Testamento é Israel, e no caso ali de Ezequiel, Judá, especificamente, e tem a mulher prostituta no livro do Apocalipse. A Babilônia e o julgamento, em ambos, no Apocalipse a gente vê a mesma coisa, o julgamento da grande Babilônia. Então o julgamento vem para o povo, é importante falar para o povo de Deus, inclusive também. Jerusalém e os infiéis queimados no fogo, a gente vê no Antigo Testamento Jerusalém sendo queimada, vê todos os temas ligados, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, temas de ambos os livros, a história da igreja, a história de Israel, uma ligada com a outra. Então a gente pode
para iniciar esse tema, a gente fala, e o arrebatamento no judaísmo? O que existe? A gente sabe que a Bíblia é um livro todo interligado. A gente pegar esse tema de arrebatamento, palavra, como já falei, eu não gosto até de usar, mas por falta de outra, inclusive, esse tema de ser elevado, de ir para a eternidade, como Paulo fala, por exemplo, em Tessalonicenses, a gente vê que é tudo ligado ao Antigo Testamento. Na verdade, as palavras de Jesus em Mateus também, Mateus 24 e outras, todo esse tema de céu, de nuvens, trombetas, a gente para pensar, são todos temas do Monte Sinai e de outros eventos do Antigo Testamento. Na verdade, Moisés subindo ali as nuvens, som de trombetas, as festas de Israel, a importância de estudar todos esses eventos. E no judaísmo, essa visão de Ezequiel está ligada justamente à subida de Moisés ao Monte Sinai. A gente vai ver um pouco disso porque é muito importante ligar os eventos. Porque ali no Monte Sinai, como já tenho falado, e tem muitos estudos aqui no canal, muito importante estudar isso. E a gente vai colhendo esses frutos agora, do estudo passado, porque, na verdade, a subida de Moisés ali ao monte, a subida de Ezequiel, e no Apocalipse a gente vê a subida de João, e na verdade aquelas criaturas ali no trono, os anciãos também no trono, tudo fala de uma mesma história que a gente pode entender mais plenamente olhando para o Antigo Testamento, na verdade. E é importante olhar o arrebatamento, essa elevação no Antigo Testamento. Tem também a história de Elias elevado ao céu. Então tem vários temas nessas histórias que se unem e nos faz entender melhor. Então tudo isso está ligado no judaísmo, até se fala, é o Santo dos Santos, a festa de tabernáculos, o próprio tabernáculo em si. O céu é como está ali o trono de Deus ali no Santo dos Santos, é como está na presença plena de Deus. Tem a questão de Adão e Eva também ali no Jardim do Éden, que é uma simbologia, Adão e Eva também, de estar na presença de Deus, né? Estar no Santo dos Santos. E tudo isso se aplica ao Novo Testamento, né? O Pentecoste, que é um penhor, não à toa o Pentecoste, primeiro ali como a tradição judaica fala, foi ali no Monte Sinai, porque é um penhor, já é o Espírito vindo para nós em um certo grau, mas que vai acontecer de uma forma muito maior, essa elevação. Transfiguração de Jesus, o brilho no rosto dele também apontando ali para Moisés no Monte Sinai, o brilho no rosto dele. É um tema que já acontece conosco, na verdade, nesse momento, mas que vai acontecer ainda de uma forma bem maior, e a gente vai focar nessa forma bem maior, desse arrebatamento, como chama a igreja, essa elevação. O que Paulo fala em Tessalonicenses, como já falei, ligando ao Monte Sinai. Veja que Paulo não tira do nada, ele vai para as palavras de Jesus, é claro. Jesus fala em Mateus 24, a vinda de Cristo, que, por sinal, a vinda de Cristo é muito a vinda da igreja. Pare para pensar, é o corpo de Cristo que vai ser a manifestação do corpo de Cristo nessa terra, na presença de Deus também no Santo dos Santos, no céu. Isso tudo é importante porque é o tema do Apocalipse. É já ali no início, na visão de João, ali capítulo 4, já inicia isso. Então, o trono de Deus, os carros, essa visão de Ezequiel no judaísmo do Merkavá, ou Merkabah, né, o carro. Até não gosto muito do português porque não tem uma palavra específica, aquele carro ali que existia ali no Antigo Testamento, que, por exemplo, eles usavam muito, tem aqui até a foto, a figura aqui, puxado, o cavalo puxava o carro, e essa visão de Ezequiel, se fala, é a visão do Merkabah, ou Merkavá, liga muito aos cavalos no livro do Apocalipse. Logo em seguida, na abertura dos selos, a gente vê os cavalos, 4 cavalos, ao livro de Zacarias também. Por quê? Porque Deus quer nos conduzir ao seu projeto. E a visão é como se fosse, na verdade, Deus montado em um cavalo, ou um jumentinho, às vezes, como a gente vê lá em Jesus no Novo Testamento, que liga ao livro de Zacarias. Essa que é a grande verdade, porque é Deus nos conduzindo para a sua presença.
A gente vai falar muito mais sobre isso. No judaísmo, o trono de Deus, os carros e o arrebatamento. Toda essa visão de Ezequiel, a gente vai mostrar como a visão de Ezequiel, já se fala de trono ali, a gente vai mostrar que isso tudo é a igreja reinando com Jesus e está ligado a julgamento. O trono se fala julgamento, ser reis e sacerdotes. O rei julgava no Antigo Testamento e a igreja participando desse projeto, no Santo dos Santos, vamos dizer assim. A gente olha para a vida de Jesus e é isso que vai acontecer também, a manifestação da igreja, julgando o mundo. A gente vai falar um pouco que julgamento é esse. Removendo a Babilônia do meio da igreja. Tudo isso tem um propósito, na verdade. O arrebatamento, essa elevação tem um propósito que não é só levar os fiéis ao céu, à presença de Deus. Como Paulo fala em Tessalonicenses, ali o foco de Paulo era mais mensagens de ânimo para aquela igreja que sofria. Estaremos com Deus para sempre, mas não é só estar com Deus. Em todo o Novo Testamento ligado ao Antigo, que na verdade é trazer o projeto de Deus, o céu, para a terra também. Isso envolve remover a Babilônia. Esse termo filho do homem, a gente vai ver também a sequência dos estudos, porque esse nome, o que significa, que na verdade é filho de Adão, e o filho do homem virá, sempre um termo ligado a Jesus, mas eu até indico que está ligado ao corpo de Cristo também, que vai receber toda a promessa que foi dada a Adão, de reino, de domínio. O arrebatamento e o reino de Cristo, a gente vai falar muito sobre isso. É muito importante falar sobre esse tema do que é o arrebatamento, o que é essa manifestação dos filhos de Deus. E a forma de entender isso e estudar isso, é claro, é olhar para essas histórias que aconteceram. Eu cito até a história do reino de Cristo nessa terra, no ministério dele de 3 anos e meio, que na verdade foi um reino ainda muito sombras do que vai ainda acontecer. Na verdade, foi um reino onde ele veio mais para sofrer, é um reino que também está ligado a esse reino que já acontece agora em nossas vidas, carregando a nossa cruz, mas é um reino de Cristo também que mostra a manifestação dos filhos de Deus, que vai acontecer muito similar ao que aconteceu com ele, na verdade, de curas, que já acontece hoje, mas vai acontecer a um nível muito maior. Então a igreja vai chegar, vai ser elevada ao Santo dos Santos, vamos dizer assim. E quando falo igreja, eu acredito ser um número muito pequeno. Na minha opinião, é um número muito pequeno pelo que a palavra mostra. E a igreja em geral vai sofrer esse julgamento, infelizmente. E os fiéis como sacerdotes. Todo o livro de Ezequiel fala disso, no final, na visão do templo. Ao final do livro de Ezequiel fala a lei da visão do templo, o sacerdócio de Zadok, o sacerdote fiel, a lei dos tempos de Davi. Toda essa linhagem de sacerdote, que é uma tipologia dos verdadeiros sacerdotes que reinarão com Cristo. Verdade, muito, muito lindo esse tema. A gente vê ao final do Apocalipse esse tabernáculo, que fala da noiva também. E isso vai voltando, O livro do Apocalipse vai girando, já vai acontecendo agora e vai voltando. Hoje, forma como eu acredito, estamos já ali no trono de Deus, os verdadeiros fiéis, mas ainda num nível muito menor do que vai acontecer. Então o livro do Apocalipse ele já vai acontecendo, na verdade, e assim toda a Bíblia. A gente olha para o livro de Ezequiel, Isaías, são coisas que já aconteceram, serviram para o passado, servem para o presente e servirão para o futuro. A mesma coisa do Apocalipse, e por isso há uma complexidade, às vezes uma dificuldade de entendimento também, por esse motivo e por outros, porque são coisas que vão acontecendo, já aconteceram, vão acontecer ainda. Já estamos nesse processo. Ali é o Pentecoste, como subir na presença de Deus, como já estamos, de uma certa forma. Já estamos aprendendo a julgar, como no livro do Apocalipse fala, ao final, que Deus vai nos dar a capacidade de julgar. Essa capacidade hoje já é ainda muito pequena. Essa capacidade de julgar que hoje já é pequena, que vai ser dada aos fiéis, como fala ao final do livro do Apocalipse, a capacidade só vai aumentar e vai aumentar quando a gente chegar plenamente na presença de Deus. E a gente vai participar desse processo. Essa participação desse processo é muito importante. Acredito que como na vida de Jesus, quando ele ressuscitou,
as aparições dele, e todas as aparições do Antigo Testamento de anjos. A palavra anjo no hebraico ela significa mensageiro, na verdade, mensageiro ou anjo. Então há essa ligação de uma coisa com outra. Vamos estar como anjos, como Jesus falou, como anjos, e eu acredito realmente que vai haver muitas aparições, a igreja realmente vai participar desse processo de julgamento e de correção do mundo e da igreja que ficou, inclusive, e é um processo complexo, de uma certa forma, mas é um processo de salvação também, onde Deus não quer realmente levar pessoas ao inferno e dizer a partir dessa data acabou. Não é assim. Existe todo um processo de Deus em converter a igreja, a humanidade, a Ele. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, até já tenho falado sobre isso, não cabe a mim dizer. Muitos dizem que é só uma parte da humanidade, muitos dizem que o resto vai para o inferno, outros dizem que o plano de Deus é salvar todos. O que realmente eu sei é que Deus está nesse processo de salvar, não de condenar por condenar. O processo de julgamento é um processo de correção, é isso que a gente vai vendo no livro do Apocalipse durante a Bíblia toda. É isso que os judeus até hoje ainda têm, esse reino que vai ser estabelecido para a conversão das nações. É isso que a festa de tabernáculo fala, conversão das nações. As nações virão para a presença de Deus, ou simbolicamente virão para Jerusalém, virão comemorar a festa de tabernáculo. São todas tipologias de entrar na presença de Deus.